ali em Crateús, né, meu postulantado, foi quando eu comecei a me sentir chamado ao sacerdócio, porque até aí eu não me sentia chamado ao sacerdócio. Nada para nada, né? Nada, nada. Né? Por como a comunidade Shalom é uma comunidade mista, né? E tem casais, tem celibatários, tem sacerdotes. Eu não me sentia chamado ao sacerdócio. Eu não queria ser padre. A pessoa pergunta, quer ser padre? Eu disse, não, quero não. Você quer ser padre? Não, quero ser padre não. Isso não é pra mim, não. É engraçado que eu até me sentia chamado, eu dizia assim, rapaz, eu seria celibatário. Eu teria coragem de ser celibatário. Mas padre, eu não quero não. Eu não queria ser padre, não. Mas aí foi quando eu comecei, né, a rezar e eu comecei a ver, né, eu lembro que uma vez a gente estava na catedral, participando da missa com o bispo, e aí o bispo ali consagrando a Eucaristia, eu comecei a olhar, rezar, e focava meu olhar assim na Eucaristia, e dizia, meu Deus do céu, Eucaristia, que mistério é esse, né, a Eucaristia, o cara tá ali, e abençoa e reza, e aí é corpo de Cristo. E eu comecei a ficar inquieto aquilo ali. Eu disse, rapaz, será que Deus está me chamando ao sacerdócio? Foi mesmo, padre. Foi assim mesmo esse aí. E eu comecei a me questionar, eu Despertar. parei e disse, não, tá não. Isso é coisa da minha cabeça, não tá me chamando não. Não. Então é uma coisa assim, você não pode esperar que, você assim, como foi o seu chamado ao sacerdócio. Eu acho que eu lutei um pouco, eu relutei um pouco com essa questão do chamado ao sacerdócio. Né? Depois, ali do período de postulantado, a comunidade vai para a casa de formação, né, para o discipulado, né, que é uma casa onde o primeiro ano é o postulantado, né, então você é enviado em missão e tem os postulantes. É uma casa que nas congregações chama de noviciado, né, nas comunidades novas a gente começou a usar o termo discipulado, né, e aí é uma casa onde vão todos os postulantes do Brasil, né, todos aqueles que passaram pelo período de postulantado, vão para o discipulado, que é uma casa de formação interna. Você passa um ano nessa casa, tendo formação sobre igreja, catecismo, história da igreja, espiritualidade, história do carisma, a espiritualidade do carisma, o que é o carisma, shalom. Então é um ano bem intenso, na verdade. Né? E aí, nesse ano também te ajuda a rezar também, a questão do estado de vida, né? do sacerdócio. Mas eu ainda saí dali, depois de um ano, dizendo assim, rapaz, eu não tenho certeza que é isso, não. Ficou na indecisão ainda. Ainda fiquei na indecisão. Eu acho que o ano que foi marcante também para isso foi quando eu fui para o meu segundo ano de noviciado, que foi em Campos dos Goytacazes, que é no norte do Rio de Janeiro. Que é uma diocese bem diferente, assim, na verdade. Né? Porque é uma diocese que tem lá, na verdade, dentro da mesma cidade tem duas dioceses, né? Tem a administração apostólica São João Maria Vianney e tem a diocese mesmo, né? Que é o pessoal do rito tradicionalista, né? Vamos falar assim, né? O rito Pio V, né? Sim. E a diocese com o rito latino, romano normal, né? Então, lá naquela cidade, de forma especial, tinha os dois ritos, tinha duas catedrais, tem dois bispos, né? Mas a gente viu uma igreja de muita fé também, né? Uma igreja com muita fé, um povo muito piedoso, né? E aí eu fui começando a me despertar mais uma vez para rezar. Né? Eu lembro na época, eu saí do discipulado, né? Em 2000 e... postulantado foi 2006, discipulado 2007, em Quixadá, né? Postulantado Crateús, discipulado Quixadá. E aí eu saí de lá dizendo assim, eu acho que eu me sinto chamado ao sacerdócio, mas admitindo, assim, realmente esse chamado, né? E foi quando, esse ano 2008, 9, 10, foi o ano que eu amadureci o chamado e disse, não, agora eu vou pedir, né? Em 2010 eu pedi para ingressar no seminário. Né? Na comunidade a gente tem que viver todo um processo inicial para O você. senhor conversava com alguém sobre isso lá? Sim, a gente tem os nossos direcionamento, né, dos formadores né? pessoais, né? Tem um formador pessoal que a gente chama, né? E aí eu fui sendo direcionado também, fui sendo ajudado,
fui rezando, né? E aí em 2010, né, na comunidade, a gente tem que fazer um retiro de pedido de ingresso, né? Eu fiz o retiro, pedi ingresso, e aí finalmente eu entrei na filosofia, né? Não sem lutas, né? A gente tem que entender que não é uma coisa assim, eu entrei na filosofia, vou começar a estudar, e eu já tenho O senhor pediu ingresso no no seminário, né? seminário, Em em 2010. 2010. Porque você precisa fazer todo o Amadureceu. processo, na verdade, né? Parece que tem como é que fala, rapaz? O padre, o padre tem que dar uma... Oh, meu Deus, fugiu a palavra aqui. Não, a gente faz o processo de ingresso, né? A gente faz um retiro, né, na comunidade de Shalom. E aí você escreve uma carta, né? A gente pedindo o ingresso no seminário, né? Nisso, você tem que ter passado por todas as fases da comunidade, né? Passado pelo discipulado, pelo postulantado, discipulado, consagração. E aí eu fiz o meu pedido e o meu pedido foi aceito, né? E aí eu comecei. Mas o que não quer dizer, né, que você, como começa a filosofia, ou que você está assim, tá 100% de certeza que você vai ser padre, que vai dar tudo É, porque certo. o caminho é longo ainda, O né? caminho é muito longo. Você passa O por caminho é muito crises, leve. você olha assim e diz, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Né? Com certeza você se questiona várias vezes ao longo do caminho, né? E essa é a experiência que a gente vai fazendo, né? Na verdade, você questiona a si mesmo, né? Você olha assim, eu não sou digno desse ministério. Eu não sou digno desse serviço. Enfrenta várias crises, padre? Como Com essas assim, certeza você de enfrenta dúvida, de... crise, dúvida, você olha assim, e até também a própria vida consagrada, né? Você está ali, você está vivendo pobreza, obediência, castidade, né? Você vive muitos desafios, a própria relação da vida comunitária, né? Eu vivi muitos desafios também, nessa época, nesse período do meu postulantado ali, meu pai faleceu, aí você fica em crise, diz, meu Deus, será que é bom eu devia voltar, né? Ficar com minha família, Sei, ficar com meus... entendi. Então, você fica cheio de crises, cheio de questionamentos, né? E isso faz parte da vida consagrada, né? Faz parte do caminho de consagração, né? Você tem que passar por essas crises, por esses desafios, É porque, padre, né? assim, a vida consagrada em si, ela exige uma renúncia muito grande das coisas do mundo, eu diria, né? E Sim, o mundo tem muita coisa que realmente atrai o jovem. O senhor na época era bem jovem. Então, realmente deve ser um conflito enorme para quem vive numa comunidade de vida, para quem se entrega, né? E ver tudo aquilo que lhe circunda ali no mundo e tal. Realmente deve gerar muita gera muita crise, na verdade, né? crise, né? Você olha assim e você vê que o mundo ele faz as suas propostas o tempo todo, Isso, né? Ele exato. atrai, né, o tempo inteiro. E aí você fica realmente balançado muitas vezes. Você tem que olhar e dizer assim, eu tenho que renovar o meu amor por aquilo que eu escolhi, sabe? Você tem que sempre refazer o percurso, né? Eu digo sempre, hoje eu sou núcleo do vocacional, né? Aqui em Recife, né? E eu digo para aqueles que eu acompanho, eu digo para os vocacionados, você tem que saber qual foi o percurso que Deus fez na sua vida. Quais foram as palavras que Deus te deu na sua vida, no seu percurso, né? E uma das coisas que me fortalece, com certeza, é a vida de oração. Quando eu estava em crise, eu disse, Senhor, eu lembro que na época, eu disse, Senhor, sobre o que... Na época antes de eu entrar no seminário, né? Eu estava rezando um dia e eu disse, Senhor, o que é que tu quer me falar hoje? O que é que tu quer me falar hoje? Eu não queria falar sobre seminário, não queria falar sobre estado de vida. Eu peguei a Bíblia e rezei, e aí disse, vou aqui abrir a palavra de Deus, ver o que é que Deus tem para me dizer hoje. Aí eu abri a palavra de Deus. Aí Deus disse, será sacerdote eternamente. Segundo a ordem. Aí eu disse, não, senhor, vamos mudar de assunto. Mais direto do que isso, eu acho que só se ele descesse assim, vai. Aí eu disse, Senhor, vamos mudar de assunto, né? Eu acho que esse assunto... Eu não tô afim de falar sobre isso que agora. confirmação. Foi desse jeito. E eu disse, oh, Jesus, vamos... E aí eu disse, tá bom. Né? Aí foi um dos momentos que eu comecei a dar passos, né?
Mas é sobre isso, porque você acaba se lembrando das passagens que Deus foi dando. E se você, isso fortalece o seu sim. Quando tiver na crise lá na frente, isso aqui vai fortalecer o meu sim. Eu lembro que uma vez eu estava, Senhor, por que eu não posso casar? Ser pai é tão bom, né? E eu lembro que isso é tão bom, Jesus, ter pai, ser pai, ter uma esposa. E aí eu fui rezar, né, do mesmo jeito. E aí eu abri a passagem, e aí caiu numa passagem em Jeremias que diz assim: quando entrares naquela terra, diz mais ou menos assim, não case-se com as mulheres daquela terra, pois seus filhos morrerão. Eu disse, tá bom. Eu disse, tá bom, Meu tá amigo, bom. Aí eu fechei a palavra de novo. Não precisa nem interpretar muito, né? Já era bem muito direto. direto. As passagens que Deus me dava eram muito passagem direta, sabe assim. Aí uma vez eu disse, Senhor, eu quero um versículo. Eu vou olhar só um versículo. Não precisa... Eu quero que o Senhor me diga em um versículo. E aí eu abri em Jó. Jó, disse, não, Jó... Eu bati assim o olho e estava Jó. E é uma passagem que Jó ele faz uma promessa. Ele diz assim, Senhor, jamais pus meu olhar sobre uma virgem. Eu disse, Ave Maria. Disse, tá bom. E nesse dia eu tirei, disse, vou sair aqui dessa passagem, vou procurar outra, né? Eu lembro que eu abri em Jó e bati o olho no versículo, só que eu não li. Aí eu tirei, né? Eu disse, não, vou tirar. Jó não fala nada de estado de vida. Aí eu fiz, não, mas eu vou ler. Aí eu voltei e era essa passagem. Era essa passagem. Aí eu disse, rapaz, é uma passagem que Jó, na verdade, ele fala, né, que ele faz como um compromisso, né? Ele diz, se eu pequei, se eu fiz isso. Mas eu olhei assim, rapaz, para aquele momento serviu. E eu via como Deus ia dando passagens muito claras para mim, sabe? Então, eu posso dizer assim, que o processo de discernimento, eu acho que ele passa, e eu, na minha vida, eu fui percebendo isso por duas fases, assim, né? A primeira é que você nega o chamado, você diz, eu não sou chamado a isso, não é meu, né? Não é para mim. Depois que você entende o chamado, você percebe, né, durante o discernimento da filosofia, quando você chega na teologia, que você começa a contemplar mais, porque a filosofia, você está ali no período da filosofia, o primeiro período, você está estudando mais uma coisa mais filosófica, uma viagem, uma coisa assim mais cabeça, um papo mais racional. E quando você chega na teologia, você começa a ver o que é o sacerdócio, o que é o mistério, o que é, e você começa a se sentir indigno. Eu comecei a me sentir indigno. Não. Eita, se o problema é porque antes eu não queria, agora é porque eu me sinto indigno. A gente inventa problema, na verdade, né? O negócio é porque a gente inventa problema para dizer que não quer, né? Para dizer que não é seu, que não é para você, que... E, na verdade, você, quando começa a deixar, você olha assim, rapaz, eu tenho que deixar que a graça de Deus aconteça na minha vida. Né? De que eu olhe assim para trás e veja todo o percurso. Né? Todo o percurso que Deus foi trazendo, que foi fazendo, que Deus foi realizando. Eu acho que isso é você olha assim, você só tem que louvar a Deus. Você olha assim, eu vou louvar a Deus, porque realmente Deus foi me conduzindo num percurso que eu não tenho como dizer que não era, né? Que não era da vontade de Deus, né? E tem várias outras histórias assim bem engraçadas, assim, bem interessantes, que você olha assim e diz, rapaz, só pode ter sido de Deus mesmo. Que você vai vendo a condução de Deus mesmo na história, na sua história de salvação mesmo, né? A mão de Deus que foi passando à frente, né? E você olha assim, realmente, né? Você vai fazendo experiência com a Eucaristia, experiência do retiro, experiências que vão marcando mesmo, que estão lá marcadinha na minha história, que eu digo assim, rapaz, isso aqui é um sinal de Deus para mim, né? É um sinal da condução de Deus, né? Eu acho que a gente tem muito o que aprender, né? E aí, eu estou na comunidade há 16 anos, esse ano vai fazer. Oh, glória. Eu entrei com 19 para 20, né? Então, aí eu entrei no seminário com o fim
24. Mas desde os 16 que o senhor já estava no vocacional. Desde os 16 eu estava no vocacional. Esse né? período não conta, não? Eu não costumo contar. Se for contar mesmo, meu seminário de vida no Espírito Santo, eu tinha 12 para 13 anos. Eu não tinha nem completado 13 Olha anos. aí. Aquele que eu conto mesmo, né? Sim. Então, hoje, né, eu vou contar ali 99, a gente está em 2022, né, são 23 anos. Oh, Né? glória. Olha assim, rapaz, tem 23 anos que eu tô nessa caminhada mesmo, sabe? De você ver e perceber, assim, o chamado de Deus é um caminho de santidade, sabe? Hoje eu rezo muito com essa questão da santidade, sabe? Do chamado que Deus faz a todo homem, a santidade, né? Porque tem momento que você está ali vivendo e vai vivendo a vida natural, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. E às vezes você meio que entra no automático, sabe? O senhor teve, padre, assim, alguma crise muito forte durante o que o senhor considera assim, quase deixou? Eu Ou acho que não? sim, eu acho que eu posso dizer que esses períodos mesmo de tantos questionamentos, eu acho que Sei. são períodos de crise, né? Com certeza tem período de crise que você olha assim, diz, rapaz, é isso mesmo. E quando vai se aproximando é que você vê, né? Porque o sacerdócio é definitivo. Acabou. Como o matrimônio, Sim, é. definitivo, acabou. Né? Aquilo ali, e a partir daquilo ali, da ordenação, então, toda a resposta, tudo aquilo que é definitivo, bota a gente em crise um pouco. Né? O problema do mundo hoje, que é muito relativista, é que você casa e você diz, não, casa, se não der certo, separa. Faz isso, se não der certo, sai. Faz os votos definitivos ou o voto perpétuo. Se não der certo, desiste. Como se fosse assim. Sim, Né? como fosse uma coisa que você pudesse descartar. Né? E, na verdade, a gente tem que amadurecer a nossa escolha. Né? Mais uma vez, amadurecer a escolha. Por que eu fiz essa escolha? Por que eu casei com aquela pessoa? Né? Porque quando o casal entra em crise, às vezes a gente escuta muitos casais em crise. Você tem que se perguntar por que você casou, né? Por que você fez essa escolha? Não no sentido de cobrança, mas no sentido de despertar na pessoa, né, uma renovação do amor. Sim. Né? Da mesma forma para o padre, né, para o sacerdote. Né? Ele tem que despertar nele essa certeza do chamado. Né? Aquele primeiro amor, né? Do Que primeiro você amor, do como é que sentiu ali. foi. Eu sempre vou visitar as passagens que Deus colocou no meu coração. Eu vou dizer assim, aquela passagem, aquele momento, aquele fato. Isso. E é isso que dá uma renovada, né, padre? Que É isso que renova seu... renova e também a gente reescolher também ajuda a gente a amadurecer, na verdade. Porque quando você reescolhe, né, ali a opção que você fez, você na verdade está amadurecendo. Porque você vai estar constantemente mudando, né? O homem está constantemente mudando. Um casal, por exemplo, eles têm que se reescolherem, né? Quando vai passando as fases da vida, né? Você está aqui, você é jovem, mas depois a pessoa começa a ficar mais velha, a pessoa adoece, né? Essa questão do matrimônio, né? Na saúde, na doença, Sim. na alegria, na riqueza, na pobreza, né? Então, quando vem situações que são situações de maior tensão, você tem que saber reescolher. Você não pode simplesmente largar, dizer assim, não consigo mais. Né? E isso te amadurece como pessoa. Né? Você olhar assim e dizer assim, não, agora me apaixonei. Ixi, mas você já fez uma escolha como sacerdote ou um homem que se apaixona por outra mulher, né? Você tem a sua escolha e você tem que reafirmar a sua escolha. Porque o mundo de hoje vai dizer, não tem problema. Você se apaixonou, segue para outro caminho, né? É o mundo, né? O mundo hoje, o relativismo do mundo, todo esse pensamento mais, como o Papa Francisco vai falar, o mundanismo, ele diz que você tem que seguir
o seu coração, né? E às vezes seguir o coração, na verdade, é seguir mais a carne, é seguir mais aquilo que está mais latente aqui, que está mais gritando para você. Não, cheguei aqui, agora eu me apaixonei e aí vou seguir a minha paixão. Né? E, na verdade, a paixão é uma coisa... a paixão é muito superficial. Toda paixão, na verdade, ela é muito superficial. O que não pode é você também ir dando cada vez mais força à paixão e deixando que essa paixão domine o seu coração. E aí, se você deixar a paixão, qualquer que seja a paixão, né? ou apaixonamento, ou vício, ou qualquer coisa que vai dominando o seu coração e vai te tirando, aí começa a te tirar o foco daquilo que é essencial.